gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, sexta-feira, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir Salmos 55, 2 Samuel 14 e 2 Samuel 15. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Salmos 55. Confiança em meio à perseguição. Ao mestre de canto para instrumentos e cordas, salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. Há destruição no meio da cidade. Das suas praças não se afastam a opressão e o engano. Porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura. Porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. E ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. 2 Samuel, capítulo 14. Absalão volta para Jerusalém. Joabe, filho de Zeruia, vendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse, finja que está muito triste, vista as suas roupas de luto, não se unja com óleo e faça de conta que é uma mulher que há muito tempo está de luto por algum morto. Apresente-se ao rei e diga-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse, ajude-me, ó rei. Então o rei perguntou, em que posso ajudá-la? Ela respondeu, ai de mim, sou viúva, o meu marido morreu. Esta sua serva tinha 2 filhos que brigaram entre si no campo. Como não houve quem os apartasse, um deles matou o outro. Eis que toda a parentela se levantou contra esta sua serva e estão dizendo, entregue-nos aquele que matou o seu irmão, para que o matemos em vingança da vida que ele tirou e para que destruamos também o herdeiro.
Assim querem apagar a última brasa que me restou, não deixando a meu marido nome nem sobrevivente na terra. O rei disse à mulher: vá para a sua casa e eu darei ordens a seu respeito. Mas a mulher tecoíta disse ao rei: ó rei, meu senhor, que a culpa caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei e o seu trono sejam inocentes. Então o rei disse: se alguém falar contra você, traga-o aqui, e ele nunca mais a incomodará. A mulher acrescentou: que o rei se lembre do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem e exterminem o meu filho. Davi respondeu: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de seu filho. Então a mulher disse: permita que esta sua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. Ele disse: fale. E a mulher prosseguiu: porque o senhor meu rei imaginou tal coisa contra o povo de Deus? Pois ao pronunciar tal juízo, o rei condena a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque todos temos de morrer. Somos como água derramada na terra, que já não se pode juntar. Porque Deus não tira a vida, mas encontra meios para que o banido não permaneça afastado de sua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Porque esta sua serva dizia: vou falar com o rei, porque talvez ele fará segundo a palavra desta sua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que quer destruir tanto a mim como a meu filho, a herança de Deus. Dizia mais esta sua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei, meu senhor. Então o rei disse à mulher: não me encubra nada do que vou lhe perguntar. A mulher respondeu: pois fale o rei, meu senhor. O rei perguntou: não é verdade que a mão de Joabe está com você em tudo isto? Ela respondeu: juro pela sua vida, ó rei, meu senhor, que ninguém poderá se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo o que o rei, meu senhor, tem dito. Sim, foi o seu servo Joabe quem me deu ordem, e foi ele quem ditou a esta sua serva todas estas palavras. Foi para mudar o aspecto deste caso que o seu servo Joabe fez isto. Porém, o meu senhor é tão sábio como um anjo de Deus para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: atendi ao seu pedido, vá e traga o jovem Absalão. Joabe se inclinou, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que obtive favor aos seus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Então Joabe se levantou, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse: que ele volte para a sua casa e não veja a minha face. Assim Absalão voltou para a sua casa e não viu a face do rei. A beleza de Absalão. Em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais, seu peso era de mais de 2 quilos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. A filha se chamava Tamar, e era uma mulher muito bonita. Absalão é admitido à presença de Davi. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas Joabe ainda não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos: vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu e tem cevada nele. Vão lá e ponham fogo.
e os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou, foi à casa de Absalão e lhe disse: por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? Absalão respondeu: mandei chamá-lo dizendo: venha cá, para que o envie ao rei para dizer-lhe o seguinte: para que vinde Jesus? Melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei. Se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão e este se apresentou diante dele e inclinou-se sobre o rosto em terra. E o rei o beijou. Segundo Samuel, capítulo 15. A revolta de Absalão e a fuga de Davi. Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia: de que cidade você é? Quando ele respondia: este seu servo é de tal tribo de Israel, Absalão lhe dizia: olha, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo o Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque quando estava morando em Jesur, na Síria, este seu servo fez um voto, dizendo: se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então o rei disse: vá em paz. E Absalão levantou-se e foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. Enquanto oferecia os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Assim a conspiração tornou-se poderosa, e o povo que tomava o partido de Absalão crescia em número. Então o mensageiro veio a Davi dizendo: todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Diante disto, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: levantem-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance. Lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada. Então os servos do rei lhe disseram: eis aqui os seus servos, dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, determinar. O rei saiu e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os seus servos passaram por ele. Também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram diante do rei. A lealdade de Itai. Então o rei disse a Itai, o geteu: por que também você está indo conosco? Volte e fique com quem vier a ser o rei, porque você é estrangeiro e desterrado de sua pátria. Você chegou ontem, e porque hoje eu já o levaria conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volte e leve consigo os seus companheiros, e que a misericórdia e a fidelidade o acompanhem. Porém, Itai respondeu ao rei: tão certo como vive o Senhor Deus e como vive o rei, meu senhor,
no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também este seu servo. Então Davi disse a Itai: vá e passe adiante. E assim passaram adiante Itai, o geteu, todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz. E todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Zadok, Abiatar e Usai voltam para Jerusalém. Eis que Zadok também estava ali, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver tanto a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em você, eis-me aqui, faça de mim o que achar melhor. O rei disse mais a Zadok, o sacerdote: ó vidente, volte em paz para a cidade com o seu filho Aimaas e com Abiatar e o filho dele, Jonatas. Vejam, vou ficar esperando no vãos do deserto até que me venham notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá ficaram. Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então contaram a Davi que Aitofel estava entre os que conspiravam com Absalão. Por isso Davi orou, dizendo: ó Senhor, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde se costuma adorar a Deus, eis que Usai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e com terra sobre a cabeça. Davi lhe disse: se você for comigo, será um peso para mim. Mas se voltar para a cidade e disser a Absalão: eu serei, ó rei, seu servo, como no passado fui servo de seu pai, assim agora serei seu servo, você poderá me ajudar a frustrar o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Conte a esses sacerdotes tudo o que você ouvir no palácio real. Lá estão também os filhos deles, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, vocês podem me mandar notícias de todas as coisas que ouvirem. Então Usai, amigo de Davi, foi para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre como Deus nos ensina a entregar nossas cargas a Ele, a buscar sabedoria em meio a situações difíceis e a confiar nele, mesmo quando enfrentamos oposição e desafios. Salmo 55, 2 Samuel 14 e 2 Samuel 15 nos mostram como Deus está presente em meio aos conflitos, nos guiando com sua justiça e amor. Salmo 55 é um clamor de Davi em meio à traição e ao sofrimento. Ele expressa a angústia de ter sido traído por alguém próximo, mas também declara: confie seus cuidados ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Este salmo nos ensina que, mesmo em situações de dor e decepção, podemos confiar em Deus, entregando a Ele nossas preocupações. Ele nos sustenta e nos fortalece para enfrentar os desafios, transformando nossas angústias em paz. Que possamos aprender a colocar todas as nossas dores diante de Deus, confiando que Ele está conosco em todos os momentos. 2 Samuel capítulo 14
relata o retorno de Absalão a Jerusalém, mediado pela sabedoria de Joabe e a parábola contada por uma mulher sábia. Apesar do retorno de Absalão, a relação com seu pai Davi permanece tensa e distante. Esse capítulo nos lembra da importância de buscar reconciliação verdadeira e de tratar os conflitos com sabedoria e justiça. Muitas vezes, o orgulho e a falta de perdão impedem que relações sejam restauradas. Que possamos aprender a buscar a paz em nossas relações, permitindo que Deus guie nossos corações e ações. 2 Samuel capítulo 15 narra a rebelião de Absalão contra Davi, onde ele conquista o favor do povo e se proclama rei. Davi, ao saber da conspiração, confia sua vida e seu reino a Deus. Enquanto foge de Jerusalém, ele ora: Senhor, transforma em loucura o conselho de Aitofel. Esse episódio nos mostra a importância de confiar em Deus, mesmo em meio à traição e à adversidade. Davi nos dá o exemplo de humildade e dependência de Deus, sabendo que Ele é que governa todas as coisas e traz justiça no tempo certo. Refletindo sobre esses textos, somos chamados a confiar nossas preocupações e dores ao Senhor e buscar sabedoria em situações difíceis e a depender de Deus em tempos de conflito. Salmo 55 nos ensina a entregar nossas cargas a Deus e a confiar em sua força. 2 Samuel 14 nos lembra da importância de buscar reconciliação com sabedoria. E 2 Samuel 15 nos desafia a confiar no Senhor mesmo diante da oposição, sabendo que Ele é justo e fiel. Que hoje possamos viver entregando nossos desafios ao Senhor, buscando sua sabedoria em nossas relações e confiando que Ele está no controle, mesmo em meio às dificuldades. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!